Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. O Evangelho de hoje nos apresenta os discípulos no meio da noite, enfrentando o vento contrário e o mar agitado. Eles remam com dificuldade, cansados, com medo, achando que estão sozinhos. Quantas vezes também nós nos sentimos assim, lutando, tentando seguir em frente, mas com a sensação de que tudo está contra nós. Jesus, porém, não os abandona. Ele vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Isso é muito significativo. Jesus caminha sobre aquilo que causa medo, sobre o caos, sobre a tempestade. Ele se aproxima justamente quando os discípulos estão mais exaustos. Mas ao vê-lo, eles se assustam ainda mais, achando que é um fantasma. O medo os impede de reconhecer Jesus. Então o Senhor diz uma frase decisiva: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Essas palavras também são para nós. Jesus não promete que não haverá ventos contrários, mas garante a sua presença no meio da tempestade. Quando ele entra na barca, o vento se acalma. O Evangelho termina dizendo que os discípulos não tinham compreendido o milagre dos pães, pois seus corações estavam endurecidos. Isso nos ensina que, quando esquecemos o que Deus já fez em nossa vida, o medo toma conta do nosso coração. A memória da ação de Deus fortalece a fé. Peçamos hoje a graça de reconhecer Jesus caminhando em nossa direção, mesmo nas noites difíceis, e de confiar que, com Ele na barca, nenhuma tempestade é maior que o seu amor. Amém?